Pela Web TV e SJC, inicia o programa Testemunhos em Foco. Pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo Senhor Jesus, verdadeiros testemunhos e exemplos de fé, esperança e amor. Janaína, seja bem-vinda ao nosso programa e é um prazer recebê-la aqui. Oi, Bruna. Oi, pessoal. Prazer é todo meu estar aqui. Eu que agradeço de todo o coração por fazer parte desse momento. Janaína, eu gostaria que você me contasse um pouco da sua história. Bruna, eu tenho 32 anos, sou casada há 15 anos, tenho um filho de 11 anos. Vim de uma família idólatra, de uma família católica, onde lá a gente não conhecia a palavra do Senhor Jesus, a verdadeira palavra do Senhor Jesus. E durante o meu casamento, durante esses 8 anos, esses 15 anos que a gente foi casado, nem sempre a gente teve o Senhor Jesus como o centro da nossa casa. E, então, durante 8 anos, a gente viveu 8 anos, e nesses 8 anos, a gente acabou se separando. O foco da nossa vida durante esses 8 anos não foi o Senhor Jesus, como falei e repito. A nossa prioridade era festas, era amigos, era trabalho, mas nunca sobrava tempo para o Senhor Jesus. Até porque a gente ainda não conhecia a verdadeira palavra do Senhor. Você me falou que você chegou a se separar. Isso. Qual o motivo dessa separação? Eu não consigo lhe dar uma explicação concreta de qual foi o motivo, e tenho. Porque durante esses 8 anos, como eu falei a você, a gente vivia muito bem. E simplesmente de uma hora para outra a gente olhou um para o outro e de repente decidiu a não mais seguir juntos. A gente não quis mais ficar junto, nem eu, a gente não quis mais conversa com o outro. Não teve motivo, não teve. simplesmente cada um seguiu. Foi. Um se enjoou do outro e não quis mais viver junto. E depois da sua separação, como foi que ficou a sua vida? Passei 2 anos separada. Então, durante esses 2 anos, ele tentou refazer a vida dele, eu também tentei refazer a minha. Porém, a gente não refez, a gente desfez. Né? Foram mais influências, mais conversações, mais companhias. Então, durante esses 2 anos, nem ele conseguiu ser feliz e nem eu ao certo. Né? Durante esse tempo, esses 2 anos, desencadeou uma depressão, onde eu não queria estar com ninguém, assim, perto, onde tivesse muita gente, muita multidão. Até tentava, mas durante esse tempo eu não conseguia. Eu não conseguia ficar onde tinha muita gente. Se eu tivesse, de repente, as coisas começavam a perder a cor. De repente ficava um clima macabro. E eu não conseguia ali ficar feliz de verdade. Sempre estava faltando alguma coisa. Naqueles locais, naqueles lugares, com as pessoas que eu estava. Faltava algo para preencher a minha vida. E como você conseguiu lidar com esse momento da sua vida? Não foi fácil, Bruna. Não foi fácil, foi muito difícil. Porque a gente tentava preencher com outras coisas, né? Por mais que a gente tentasse buscar Deus, às vezes a gente até, eu falo por mim, tinha momentos que eu queria até culpar Deus pela situação que estava acontecendo na minha vida. Sendo que, a todo tempo, o Senhor estava na minha vida. Eu era que não queria enxergá-lo, eu que não queria ter tempo para ter ele como prioridade na minha vida. Você não dava aberturas para que o Senhor Jesus se fizesse presente. Exatamente. E eu costumo dizer até, sempre falo para muita gente quando eu converso, que o nosso Deus, ele é um Deus muito educado. Ele é educado, né? O Senhor Jesus, ele é educado, ele não entra onde não tem espaço. Então eu não dava esse espaço para ele. E durante esse tempo foi tempo que a gente tentou de tudo, eu e ele. Nem ele conseguia ser feliz e nem eu. E nesse período em que você entrou nessa depressão, como eram os seus dias, as suas noites? Como você conseguia lidar com isso? Péssimos. Eram horríveis. É algo que eu não desejo pra ninguém. Porque sempre por fora era um sorriso, era uma alegria, era uma brincadeira. Mas eu não era feliz. Eu não estava feliz. Você se sentia triste. Eu não estava feliz, eu não me sentia uma boa mãe. Eu tentava fazer de tudo para preencher os momentos que eu estava ali com o meu filho. Porém, o meu filho não tinha o poder de preencher o que faltava em mim. E as suas noites? Você conseguia dormir? As minhas noites eram horríveis, como eu falei. Eram noites muito oprimidas, muito atribuladas.
Você realmente sentiu uma opressão. Sentia a opressão, eu sentia presenças malignas. Hoje eu entendo isso. Na época eu achei que eu estava ficando louca, né? Na época eu achei que estava ficando louca. Minha família tentou me ajudar de uma forma, me levando a psicólogos, psiquiatras, mas não tinha nada, não tinha medicamentos. Tomava muito remédio para dormir, eu precisava tomar remédio para poder conseguir ter uma noite de sono, sendo que no outro dia eu ficava ainda pior. Você chegou a me falar que teve uma vez que, para você conseguir dormir, você foi em busca de um remédio, de um medicamento. Na internet. E você acabou trocando. Conta pra mim um pouco como foi essa situação. Não foi intencional, Bruna. Não foi intencional. Você é testemunha disso. Mas eu tava tão sem paz, ouvindo vozes, ouvindo como se tivesse uma multidão de pessoas. O que você via? Isso. Via sempre uma pessoa sentada no meu guarda-roupa. Eu via só a parte da cintura para baixo de um homem sentado nesse guarda-roupa meu. E eu ouvia muita gente falando comigo, gritando. E aquilo ali eu não conseguia ter paz. Era uma falta de paz que, é como eu falei, eu não desejo para ninguém. Mas também não me sinto vítima por conta disso, né? Hoje eu não me vitimizo por isso, né? Hoje eu louvo a Deus por poder estar contando. E durante esse momento, eu fui, nesses momentos aí muito difíceis, eu tentei amenizar, tentando tomar algum medicamento para dormir. E fui até a internet, porque eu não conhecia, eu não sabia, nunca tinha tomado nada. Eu fui até a internet procurar algum medicamento. Aí eu vi que na minha casa tinha algum remédio que a minha mãe falava que era um relaxante. E quando eu olhei e fui pesquisar na internet o nome daquele medicamento, aí tinha falando ali que era uma dosagem de 72 miligramas. Eu li 72 gotas, sendo que só poderia tomar 4 gotas no máximo desse remédio. Eu tomei 72 gotas, dormi quase 3 dias, passei quase 3 dias dormindo. Quem estava ao meu redor disse que eu fazia coisas que até hoje eu não consigo lembrar. Mas algumas pessoas que estavam ao meu redor diziam que eu fazia, que eu levantava, mas eu não lembrava, porque eu estava... Durante esses 3 dias você não lembrava de nada? De nada. E os seus pais, como era que eles reagiam a ver você nessa situação? Ficavam tristes, né? Porém, eu não consegui... Você não entendeu, eu não conseguia demonstrar tanto... Você se sentia oprimida, Isso. se sentia mas eu conseguia triste. disfarçar. Eu ficava disfarçando. Eu queria essa guerra só pra mim. Porque eu comecei a me sentir uma pessoa inútil, uma pessoa que não servia pra nada, não servia pra estar perto de ninguém. E foi começando uma guerra dentro de mim. Essa guerra que eu não queria ajuda de ninguém, eu não dava abertura pra ninguém. Pra ninguém tentar me ajudar. Então eu tentava ficar rindo pra disfarçar, tentava ficar colocando música nos meus dias, essas músicas mundanas e tudo mais, pra tentar preencher e disfarçar, para as pessoas não verem que eu estava naquela situação. E quando foi o momento que as pessoas realmente perceberam que você já estava numa situação que nem eles mesmos poderiam lhe ajudar? Foi quando eu, por deixar viver nesse momento, né, por incredulidade, tentei contra a minha própria vida. Durante essa semana, nessa mesma semana que eu tinha tomado esse medicamento para tentar ter paz, buscar paz no medicamento, então eu acho que eu ainda estava sob efeito desse medicamento e também eu acredito que teve algumas presenças malignas que tentavam me convencer a tirar minha própria vida. Então, nesse dia eu não me lembro ao certo. A única coisa que eu lembro era que eu estava no meu quarto, eu não queria ninguém perto de mim. Eu disse que eu queria descansar. Então eu pedi para levarem meu filho para casa do pai dele. Ele foi para lá. Pedi para minhas irmãs deixarem eu sozinha no quarto. Eles respeitaram, pensando que eu queria ter um momento, descansar um pouco. Um momento sozinha. Mas ali sempre vinha vozes. Eu ficava ouvindo gente rindo de mim. Eu ficava vendo gente... Eu via mãos apontando para mim. Eu via, como eu falei, tinha essa presença de uma pessoa sentada no meu guarda-roupa. Eu continuava tendo essas visões e coloquei mais ainda na minha mente que eu estava ficando louca. A todo instante você sempre estava sentindo, na verdade, uma opressão. Isso, eu estava sendo oprimida, isso. Estava vivendo uma opressão. E eu lembro que eu estava no meu quarto, era um local muito alto. Era muito alto, até onde eu tentei tirar a minha própria vida.
eu coloquei um lençol, que eu não me lembro como, eu amarrei lá na parte de cima do isso, teto. Isso, ali no telhado. Eu amarrei e não sei como, eu digo a você, o senhor sabe disso, mas eu não lembro. Só lembro que eu acordei já no hospital, porque a minha mãe entrou no meu quarto e viu que eu já estava agonizando. É um pouquinho difícil falar sobre isso, porque eu nunca conversei sobre isso. Porém, eu reconheço tudo isso que aconteceu e não tenho vergonha de falar hoje. Estou falando aqui, é a primeira vez que eu abro, além dos pastores, que graças a Deus sempre me ajudaram e compraram a briga junto comigo, né? Mas além deles, só a minha família e agora todo mundo vai ficar sabendo. É uma testemunha muito linda, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas também. E a minha mãe percebeu que eu estava lá passando por isso, me levou para o hospital. Eu acordei no hospital. E aí de lá, eles me levaram, eu pedi para não ficar mais onde eu morava. Eu queria fugir. Mais uma vez eu tentava preencher, né? Eu tentava me preencher com isso. Então, eu pedi para não ficar mais. Fiquei envergonhada, lógico. Como é que eu ia dizer isso para meu filho? As pessoas que você conhecia, o que tinha acontecido. Como era que eu fui tão ingrata com as pessoas que me amavam? Como era que eu ia falar para o meu filho isso, né? Então, foi quando eu caí um pouco na real, assim, caiu a ficha do que estava acontecendo, né? Não é? Aí então eu pedi pra sair de lá, eu vim morar aqui em Arapiraca com a minha outra irmã. E quando eu estava morando aqui, passei um bom tempo aí com ela, então eu comecei a entender que eu precisava de ajuda. E foi quando eu comecei a ir comecei a frequentar mais psicólogos, comecei a frequentar psiquiatras. Sempre procurando uma ajuda. Estava sempre tentando lutar, né? A partir do momento, principalmente, que eu tentei não lutar, que eu tentei ser covarde, né? Você passava por uma situação, mas você não aceitava aquilo que estava acontecendo com você. Não aceitava. De forma, em nenhum momento eu aceitava. Mas também me sentia fraca, eu não tinha forças para lutar contra aquilo, né? Então, quando eu estava morando aqui, eu tentei me refazer assim, com médicos, com doutores, com os especialistas, não diminuindo nenhum médico, cada um tem o seu chamado, né? O Senhor escolhe cada um. Mas naquele momento, a minha situação, a minha realidade não era necessariamente de um médico. O que você precisava naquele momento não era isso? Não era. Então, Janaína, eu percebo, né, e sinto o quanto esse momento da sua vida foi um momento desafiador, né? Um momento difícil, não só para você, mas principalmente para as pessoas que estavam ao seu redor e que sentiam também talvez as mesmas sensações que você sentia. Não é verdade? Nós vamos agora para um intervalo. E no próximo bloco, a Janaína irá nos contar mais um pouco sobre esses momentos que ela passou em sua vida. Wave Beats Music. Desperta! Salve! Desperta! Salve! Jesus é nosso! Ei! Jesus é nosso! Ei! Jesus é nosso! Ei! Palmas para o Senhor Jesus! Poxa, eu tô filmando, peraí.
Estamos de volta e dando continuidade ao testemunho da Janaína, ela vai nos contar um pouco mais o que ela tentou fazer para sair dessa situação difícil de sua vida. Então, Janaína, fala mais para a gente como você tentou reagir a esses momentos. Bom, Bruna, mais uma vez eu tentei fazer algo que não era tão prudente naquele momento, porém começou a dar certo. Eu comecei a tentar ocupar minha mente procurando um emprego, né? Então, eu já tenho alguma experiência de trabalho e peguei alguns currículos meus e foquei. Naquele tempo Deus já estava me usando, porém eu ainda não o reconhecia, né? O Senhor Jesus já estava tentando ser na minha vida, porém eu ainda não reconhecia. Então eu levei um currículo meu para uma lotérica aqui de Arapiraca. E lá, quando eu ia passando na frente, eu coloquei assim, eu olhei para lá e disse, eu vou trabalhar nessa lotérica. Então eu peguei e quando entreguei lá o meu currículo, entreguei na certeza de que eu iria trabalhar ali. Pode parecer pequeno, pode parecer pouca coisa, mas eu tinha aquela fé de que eu iria trabalhar ali. Você já estava usando a fé, mas ainda nem sabia isso, o que estava fazendo. Isso mesmo. Então, quando eu saí de lá, deixei o currículo lá, mas fui entregar mais currículos em outros locais aqui em Arapiraca. E fui no shopping. Mas só que dentro do meu coração eu tinha certeza que eu não iria trabalhar em outro lugar. Quando eu cheguei no shopping, uma pessoa conhecida me viu e disse, Janaína, tá fazendo o que por aqui? Conversou comigo, né? E eu falei que estava procurando emprego. Ela disse, tem uma vaga aqui, a vaga é sua, porque tem todo o seu perfil. Eu entreguei o currículo, mas fiquei, tá certo, tome, mesmo com aquele desânimo, né? Que não é aqui, você queria. Não é aqui. Entreguei, ficou de eu levar toda a minha documentação à tarde, já no segundo horário, para ela já fechar tudo, já assinar minha carteira para mim já começar a trabalhar. Ela disse que já era meu, eu não iria passar nem por fase de experiência. E quando eu estava saindo daquele local, dentro do meu coração eu falei, Senhor, eu não queria, meu Deus, eu não queria trabalhar aqui. E na mesma hora meu telefone tocou. E era o dono da loteria que eu tinha colocado o meu currículo. E ele pediu pra mim lá pra fazer uma entrevista com ele, conversar com ele. E assim que eu fui lá à tarde pra conversar com ele, ele já disse, amanhã você começa, o emprego é seu. Então, fiquei mais uma vez, isso. Deus, né, o Senhor Jesus já estava agindo na sua vida. Exatamente. E você ainda não estava percebendo. Exatamente. E eu tentei ocupar a minha mente com essa questão do emprego, porque eu iria também ficar melhor, me sentir melhor, né, me sentir mais útil, e comecei a trabalhar. Porém, louvo muito a Deus pelas pessoas que me receberam naquele local. Foi um local onde Deus me usou muito e usou muita gente ali para me abençoar. Então, durante o tempo que eu estava lá, teve alguns momentos, por eu ainda não buscar o Senhor, teve alguns momentos de recaída. Tinha dias que eu passava a noite sem dormir, como eu falei falei a você e falei no outro bloco, eu passava a noite sem dormir, precisava de medicamentos para poder eu conseguir dormir. Eu não conseguia pregar o olho se eu não tomasse nenhum tipo de medicamento. E passava a noite sem dormir e no outro dia ia trabalhar, cansada. Porque você estava buscando para preencher o seu vazio, isso. Já não estava mais fazendo tanto efeito. Não estava. Estava perdendo a mágica, né? O efeito da mágica. Muita gente pensa isso, né? Pensa que é só arrumar uma situação, arrumar uma situação, mas já chega um momento que aquela situação não vai servir. Sim. Né? Isso erradamente. Então, enquanto eu estava lá, tinha momentos que eu ficava atendendo as pessoas, isso me ocupava muito, mas tinha momentos que eu não queria estar perto de ninguém. Que nada me alegrava. Eu estava lá, tentava algumas situações, até fora de lá, tentava algumas situações para me preencher, mas em nenhum momento eu conseguia ser feliz. Na verdade, em nenhum momento eu conseguia ter paz. Muita gente não sabe o que é paz, né? Muita gente procura paz em outros locais, em outras coisas, em fés usadas de forma errada, né? Não conseguem preencher esse vazio. É uma falsa alegria. Isso é uma falsa alegria, exatamente. Então, enquanto eu estava lá, aconteceu uma situação lá na minha vida, que eu fiquei, do nada veio aquela lembrança de tudo que eu já estava passando atrás, né? Veio aquela lembrança de que eu
eita, eu tô aqui, a mesma sensação, eu tô aqui. Mudei de local, mudei de cidade, mudei de casa, mudei de ambiente, de pessoas que viviam ao meu redor, mudei de emprego, tentei mudar tudo. Mas aquela presença, uma presença maligna, você sentia, eu voltei a sentir. Você estava só tentando camuflar ela. Exatamente. Aí eu voltei a sentir aquilo ali, diante de uma situação besta, foi uma situação muito besta que aconteceu na minha vida. E quando eu saí do trabalho, eu cheguei em casa, já cheguei mal. Já não queria mais. Eu lembro que era no dia do aniversário do meu sobrinho. E lá eu fui lá, ajudei minha irmã, ajudei ela no que tinha pra fazer, mas só fiz ajudar quando ela cantou os parabéns, eu por consideração a ele, pra não demonstrar a ninguém. Sempre da mesma forma, tentando esconder o que você estava sentindo. Eu me retirei e fui pra casa. Nesse momento eu já estava morando na casa vizinha, a casa dela. Então eu já fui pra minha casa e fui dormir. Tentar dormir. E nesse dia eu não aceitei mais uma vez, porque em nenhum momento eu aceitava isso. E ficava me culpando o tempo todo. Eu ficava arrumando isso. Eu ficava tentando arrumar um culpado, na verdade, né? E chegou um momento que eu comecei a me culpar o tempo todo. Que a errada era eu, que eu era quem tinha que fazer por onde mudar. E realmente, eu teria que fazer alguma coisa pra mudar, mas fazer a coisa certa, né? Foi quando nesse dia, eu pedi a Deus, na minha ignorância lá, me ajoelhei e pedi: Senhor, eu não aceito, eu não quero isso na minha vida. Meu Deus, eu não quero isso na minha vida. E tentei dormir. No outro dia, quando deu às 5 horas da manhã, eu tava dura na cama. Eu não me mexia, eu não falava, eu tava verde. Eu não sei, quem tava lá comigo viu, né, viu a situação, eu fiquei verde ali, parada na Você minha não cama. conseguia se mexer. Eu não tinha reação pra nada. Eu só queria estar. Era como se eu já estivesse esperando um momento de acabar tudo ali em cima daquela cama. E como você conseguiu reagir? Como você conseguiu sair? Então, meu pai foi até a mim lá. Você ainda conseguiu junto chamar com a minha alguém? mãe. Foi, consegui. Consegui só com os dedos mesmo no telefone. O telefone estava do lado. Eu com os dedos tentei acertar alguma tecla e mandei uma mensagem para minha irmã que morava vizinha. Então ela achou estranho, porque eu nunca tinha pedido ajuda, né? Eu nunca tinha pedido a ela para ela ir me ver. Coloquei: vem aqui. E ela foi na mesma hora, ela correu lá, já chamou meu pai. E quando eles foram me ver, eles perceberam que eu não estava, minha cor não estava normal, eu não estava bem. Até quando eles me levantaram, me levaram para o banheiro, para me tomar um banho. Mas ali eu comecei a reagir de novo. E lembrando daquela oração que eu tinha feito a noite anterior. Mas lembrando como? Frustrada. Eu pedi ontem e o Senhor não fez nada por mim, né? Eu tentei mais uma vez arrumar um culpado. E dessa vez eu quis culpar Deus, né? Mas nesse mesmo dia, era dia de eleição. E depois do almoço, a minha outra irmã me chamou para mim ir até a cidade que eu morava para participar da votação. Eu fui e lá eu passei na casa da minha mãe. Meus pais eram separados. Eu fui na casa da minha mãe. Chegando lá, eu não sabia, mas ela já estava frequentando, através de um convite de uma prima minha, frequentando a igreja. Ela estava visitando, né? E lá ela insistiu para me tomar um copo de água. E eu fiquei aperreada: meu Deus, por que essa mulher quer que eu tome água? Eu não estou com sede. Eu falava: eu não estou com sede, não estou com sede. E ela: mulher, tome só um pouquinho. Ela falava: tome só mais um pouquinho, só um pouquinho dessa água. Eu resisti o tempo todo a não tomar aquela água. Mas na verdade não era eu, né? Verdade. Que estava resistindo. Satanás sabia que a partir do momento que eu tomasse aquela água, a minha vida seria transformada. E ele perderia a vez que ele tinha na minha vida. As brechas seriam fechadas. Porque não era uma água qualquer. Foi uma água ungida pelos pastores aqui da igreja, que a minha mãe já estava fazendo essa visita. Então ela insistiu até que chegou um momento que eu disse: eu vou tomar só pra... Eita, como ela tá fazendo raiva. Eu vou tomar um pouquinho só pra ela ficar satisfeita. Tomei um pouquinho. Ela: tome só mais um pouquinho. E eu aperreada, já comecei a me dar uma agonia aqui, né? Você sem entender o motivo que ela estava insistindo Pra me tomar água. E eu tomei. Aí quando eu tomei o restante da água, aí já me aperrei pra ir embora. Eu quero ir embora.
Aí minha outra irmã estava comigo, me levou, me trouxe de volta pra casa e aí eu passei o resto da tarde. Aí ela conversou comigo e disse, à noite eu vou passar aí pra você ir comigo num lugar. Eu disse, que lugar? Aí a minha prima também tinha falado, Janaína, eu vou passar aí com a tia, com a minha mãe, pra você ir com a gente lá pra igreja. Eu disse, eu não vou não. Porque eu resistia, né? E principalmente porque desde a minha infância eu tinha uma visão de que igreja evangélica eu nunca colocaria os meus pés. Eu tinha essa visão, eu tinha essa imagem de que ir para a igreja de crente era a pior coisa que alguém podia fazer na vida. Porque era o que todo mundo falava, né? Essa falsa impressão. Então, daí chegou a noite e elas foram lá me buscar e eu resistindo para não ir. Eu não vou nada para a igreja de crente, eu vou nada. Tanto a sua mãe como a sua prima. Como a minha prima. Estavam fazendo esse convite e você desde o começo. Resistindo. Já resistindo. Desde o momento da água até o convite de ir a uma reunião. Você sempre é persistente em não ir. Isso. Porque eu achava sempre que era uma estratégia. Esse povo inventa estratégia para tudo para encher a igreja. E você nem imaginava que tanto a sua mãe como a sua prima estavam tentando lhe ajudar, lhe convidando para ir até a igreja. Exatamente, mas eu continuei resistindo. Mas chegou um momento que, lógico que nem ninguém é maior do que Deus, né? E tinha pessoas orando por mim. Tinha pessoas que já estavam comprando a minha briga, sem eu nem ao menos sonhar, nem pensar. Então naquele momento eu fui com elas. Fui mais por desencargo de consciência, para deixar elas quietas, né? Para que elas não ficassem frustradas. Fui por consideração. Quando eu cheguei lá, quase que eu não conseguia entrar na igreja, porque eu comecei de novo a me dar aquela sensação. Era uma sensação macabra. Era uma sensação que você não queria estar entre pessoas. E eu tinha consciência de que eu tinha tudo na minha vida, que eu não tinha motivos para estar daquele jeito. Então eu achava até que era frescura às vezes da minha parte. E outras vezes achava que era loucura. Então, por eu ter essa consciência, era que eu resistia mais ainda a não ir para a igreja. Então, quando eu cheguei lá na porta da igreja, comecei a ter essa sensação. É uma sensação macabra, que tudo parecia que tudo perdia a cor. Eu disse, eu não vou entrar, vou ficar por aqui mesmo, vou ficar no carro. Aí a minha prima disse, vamos mulher, tu senta só um pouquinho ali. A minha mãe tentou, aí vamos comigo, você vai comigo. Aí fui, entrei. Mais uma vez eu digo, o inimigo ele sabia que quando eu cruzasse a porta da igreja, ele ia perder, né? Ele iria perder tudo que ele estava conseguindo na minha vida. Então ele acabou se desesperando e fazendo com que eu não quisesse entrar. Mas eu entrei. O Senhor permitiu que eu entrasse, né? Quando eu estava lá durante a pregação, teve um momento da oração. Depois da pregação teve um momento da oração. E no momento da oração, alguém colocou a mão na minha cabeça e fez uma oração por mim. E eu ouvi que era uma voz de um homem orando na minha cabeça. E depois daquela oração, alguma coisa tinha melhorado. Aí você sentiu que já não era mais a mesma coisa. Eu já comecei a sentir, a minha respiração já mudou. Eu disse, oxe, esse negócio aqui agora melhorou um pouquinho, alguma coisa melhorou aqui. Aí quando terminou, a minha prima foi e me chamou. E a minha mãe também. E ela falou, você quer conversar com o pastor? Eu disse, não, porque eu não tenho nada pra conversar com ele. Eu resisti. Infelizmente. Mesmo se sentindo melhor, você ainda estava resistindo. Eu disse, eu não tenho nada pra conversar com ele. Tá certo, você não quer, então se você quiser ao menos pedir uma oração a ele, eu lembrei da oração que foi feita em mim. Durante o momento depois da pregação, né? No momento da oração, eu disse, posso ser que melhore mais. Aí entrei no gabinete, o pastor, na época era o pastor Edivaldo, fui na igreja das Cacimbas, e o pastor Edivaldo conversou comigo e tentou, né, me aconselhar algumas coisas. Eu comecei a me soltar um pouco mais, conversar com ele. Ele fez uma oração em mim. Mas quando eu ouvi a voz dele, eu só ficava lembrando da voz que eu tinha ouvido quando orou a primeira oração. Foi. Então eu saí de lá, ou seja, ali eu ainda me fechei um pouco. Quando eu saí do gabinete, eu disse, quem foi que orou em mim? No momento da oração, quem foi que orou em mim? Aí uma das obreiras, a obreira Lani, falou que tinha sido o pastor Maurício.
Aí eu disse, eu quero falar com ele. Aí não, tinha 2 gabinetes, né? Aí eu fui no segundo gabinete, que era onde o pastor Maurício estava. E quando eu cheguei lá, ele conversou comigo. Ele perguntou meu nome, falei, Janaína. Ele disse, de hoje em diante você vai se chamar Janaína de Jesus. Se alguém perguntar o seu nome, você vai dizer Janaína de Jesus. Eu não entendia, hoje eu entendo, mas eu não entendi o porquê que ele estava falando aquilo. E ele me aconselhou, ele não me obrigou em nenhum momento. Ele me aconselhou. Ele disse, olha, eu lhe oriento. Se você quiser, você iniciar uma campanha de oração. Uma campanha de 7 sextas-feiras. Porque isso na sua vida você está precisando de libertação. Ele foi bem direto. Ele não precisa ficar me adulando. Em nenhum momento ninguém me adulou lá. Cabia você querer ouvir ou não. Eu sabia a guerra que eu estava vivendo. Eu sabia onde eu estava sofrendo. E você já tinha tentado buscar outras soluções. E sabia que até então não tinha conseguido. Exatamente. Aí quando ele falou isso, eu disse, eu vou tentar. Depois que a gente conversou, ele fez uma oração em mim. E eu já fui trabalhar no outro dia. Minto. Antes, quando eu cheguei em casa, essa mesma noite, ele tinha falado comigo o seguinte, tente, já que você está tomando medicamentos para dormir, eu não digo a você que tire de vez, mas se você conseguir, se você ver que a sua fé é suficiente para você ir diminuindo, os medicamentos diminuam, tudo bem. Quando eu cheguei em casa, eu disse, eu não vou diminuir nada, eu vou tirar tudo. Eu peguei todos os remédios que eu tinha em casa, eu coloquei dentro de uma bolsa, uma sacola plástica, e já coloquei logo lá no quintal. Eu tinha convicção de que eu ia conseguir dormir naquela noite. Quando eu me deitei, parecia que eu tinha desmaiado na minha cama. Foi até hoje. Eu já tive muitas noites maravilhosas, mas igual aquela, ficou pra história. Foi a melhor noite da minha vida, foi a noite que eu consegui dormir. Foi a noite que no outro dia eu acordei e parecia que eu tinha tirado todo o peso da minha vida, todo o peso das minhas costas. O meu semblante era diferente. Quando eu saí de lá do gabinete, as pessoas já começaram a me ver diferente. Isso. O meu olhar já estava diferente. Eu já estava conseguindo rir de forma verdadeira. Isso só nesse momento. Assim, foi muito rápido. Foi muito rápido até chegar o momento mesmo da minha decisão maior, né? Então, depois disso, passei a noite, dormi bem, tranquila. Fui trabalhar no outro dia. Até no trabalho todos perceberam. Poxa, Janaína, tu tem alguma coisa diferente. O que foi que tu fez diferente? Aí ficavam procurando, fez a sobrancelha, tá com maquiagem? Eu disse, não tenho nada. Não sabiam elas que, na verdade, a sua mudança já era o Senhor Jesus introduzindo. Exatamente, era a luz do Senhor. Era você dando aberturas para que o Senhor Jesus realmente transformasse a sua vida. Eu tenho atitude. Então, Janaína, nós vamos agora para mais um intervalo. E no próximo bloco, ela vai nos contar mais como a sua vida foi totalmente transformada após ela receber o convite e ir até a Igreja Santa de Jesus Cristo. Estamos de volta com o programa Testemunhos em Foco. E eu estou aqui com a Janaína, que já nos contou um pouco sobre a sua história. O processo de separação com seu esposo, os momentos difíceis ao enfrentar uma depressão, até o momento que ela recebeu um convite, aí até uma reunião na Igreja Santa de Jesus Cristo. Então, Janaína, você me falava que a mudança do seu semblante já era notória após o atendimento com o pastor. Me fala mais um pouco? Exatamente, Bruna. Depois de eu ter recebido essa oração, como eu falei, no outro dia eu já acordei diferente. Todas as pessoas já percebiam algo diferente em mim. E eu fiquei curiosa, porque realmente eu estava me sentindo melhor. Eu estava me sentindo bem. A paz tão sonhada que eu almejava estava começando a chegar. Então, fiquei ansiosa até chegar a sexta-feira, como o pastor tinha me orientado. Se eu quisesse, eu decidi a iniciar essa campanha de oração.
Então eu fiquei aguardando até chegar a sexta-feira. E confesso que fiquei muito ansiosa para dar início. Quando foi na sexta-feira, eu já saí do trabalho e fui direto para a igreja. Com a farda, do jeito que eu estava no trabalho, eu já fui logo. E ali eu comecei a ouvir os momentos das pregações. As pregações fluíam diferente nos meus ouvidos. Eu comecei a ter um hábito que eu nunca tinha tido na minha vida. Eu só conhecia de ouvir falar. Mas eu comecei a ter um hábito de ler a Bíblia. Porque eu sempre tinha visto a Bíblia. Porém, eu nunca tinha tido o costume de ler. E às vezes que eu iria ler, não entrava nada na minha mente. Eu não conseguia entender. Até que, em uma das pregações, o pastor até falou que a Bíblia é um livro espiritual e que a gente não pode ler ela de todo jeito. Né? A gente não pode só pegar e dizer assim, eu vou ler porque uma palavra que tiver aqui vai mudar meu dia hoje. Chega, vou tentar a sorte com a Bíblia, né? Ele me explicou e me orientou que a Bíblia é um livro espiritual e que a gente não pode ler de qualquer forma. E me orientou a sempre fazer uma oração, a pedir ao dono, ao autor dela, né? Ao autor da Bíblia para poder eu conseguir ler e entender. E dali pra frente já comecei, terminou a oração, terminou a pregação, já fui pedir uma oração, já conversei com ele, disse que estava dando início. Fui lá dar uma satisfação, assim, por consideração do momento das coisas que ele falou comigo, em consideração a ele, fui falar a ele, mostrar a ele, ó, pastor, eu estou iniciando. E dali pra frente, eu senti que eu não estava mais sozinha, porque tinha alguém que estava comprando a minha briga. Tinha alguém que estava lutando junto comigo. E não só o pastor Maurício, mas o pastor Edivaldo, ele me ajudou bastante. As obreiras de lá, falo na obreira Alane porque eu me espelhava nela, por ver que ela estava ali toda enxerta. Meu Deus, a Alane só vive na igreja. E hoje eu entendo porque, né? Ela sempre estava lá. Era uma pessoa que eu lembrava. Eu falava em obreira, eu lembrava dela. E eu comecei a me espelhar ali, vendo que ela estava sempre tentando me ajudar, tentando a me enxergar. Como eu digo, em nenhum momento eu fui adulada na igreja, em nenhum momento ninguém veio com falsidade. Eu sentia que era verdade. Eu sentia que aquelas pessoas estavam realmente preocupadas comigo, no meu bem-estar, porque eles sabiam do que se tratava. Eles sim, o Senhor tinha dado discernimento e entendimento para eles saberem como lidar com aquela situação minha. Não era algo científico, era algo espiritual, né? Então daí pra frente, continuei fazendo as campanhas, não fui só nas sextas-feiras. Depois dessa primeira sexta-feira eu comecei a ir todos os dias. Eu queria estar bem, eu queria ficar bem, eu queria buscar o Senhor. Eu já comecei a ter prazer de estar em casa. Já comecei a ter prazer de ter atividades com meu filho, de ter momentos com ele. Eu já comecei a me sentir, comecei a enxergar até, assim, eu como mãe diferente. Comecei a vivenciar mais a infância dele. Não que eu não vivenciasse, eu tentava, mas existia algo que estava bloqueando ali, aquele momento meu com ele, né? Comecei a ter prazer de estar junto com a minha família, principalmente com as minhas irmãs, que foram peças fundamentais, além da minha mãe, né? Mas só que ela sempre teve um companheirismo maior, e elas sempre estavam com a gente, sempre estavam comigo, em todos os momentos, até hoje. E antes de finalizar a campanha das 7 sextas-feiras, com um mês que eu estava na igreja, na 4ª sexta-feira, a minha vida já estava totalmente diferente. E eu já tinha certeza do que eu queria. Uma pregação que o pastor Eduardo fez, ele falou, se você crê, aquele que crê, a igreja estava cheia, mas eu tomei para mim, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, de fato e de verdade, e crê que Ele morreu na cruz por você, que Ele foi o único que foi para a cruz, para lhe salvar, que Ele foi o único que levou espinhos na cabeça, que levou pregos nas mãos, por você. Se você crê que Ele fez isso por você, que somente Ele fez isso, você já está pronto para você receber o batismo. E aquilo ali entrou no meu coração, eu entendi porque Ele falou que só Ele. Eu tinha muita fé em outros nomes. Hoje, através do nosso pastor líder, o pastor Marcelo, e os demais pastores, a gente vai tendo consciência cada dia, cada vez mais, que devemos ter respeito por todos os nomes que tem na Bíblia. Porém, a minha fé é fundamentada somente no Senhor Jesus Cristo. E a partir dali eu já decidi. Não tenho mais desculpa, eu não tenho mais desculpa para falar que eu não tenho porquê aceitar o Senhor Jesus na minha vida. E foi quando eu decidi o batismo. Eu recebi o batismo no dia 2 de novembro, um dia de finado.
E até o pastor Maurício brincou comigo, você vai morrer, vai renascer. E vai nascer de novo. E daqui pra frente, Janaína, a sua vida vai ser diferente. A sua vida vai ser outra. Já está sendo, mas essa decisão é muito importante para você. E eu decidi pelo batismo e não me arrependo até hoje, Bruna. Então, Janaína, em uma das nossas conversas, você chegou a me falar que em um dos cultos de Réveillon, você fez 3 pedidos, né? Me fala um pouco mais. Então, Bruna, como eu falei, depois do batismo, a minha vida começou a mudar ainda mais. Porque a decisão já tinha sido tomada. E a atitude também, de descer as águas. Através disso, eu continuei frequentando mais ainda a igreja e comecei a perder o gosto por ambientes, por pessoas que conviviam comigo. Pelas coisas do mundo. Pelas coisas do mundo, como as pessoas falam, né? As coisas que não me edificavam, que não me convinham naquele momento. E já foi final de ano, esse momento na minha vida, eu continuei frequentando, como eu falei, e fui ao culto, como de costume acontece lá na sede, no pátio da sede, eu fui ao culto com o meu filho e algumas pessoas da minha família. E como de costume, todos os anos tem um momento no culto que pede para você escrever 3 pedidos seus. E aí eu pedi a obreira um panfletozinho e anotei 3 pedidos que eu queria para o próximo ano. Um dos pedidos era reconstruir a minha família. Porém, eu não pensava que seria como foi. A gente fala sobre isso. Pedi uma família, eu pedi ao Senhor uma família, pedi para minha vida mudar, que o Senhor mudasse o restante da minha vida. O Senhor muda, eu preciso que seja renovada a minha vida de fato, de verdade. E pedi por um empreendimento da minha irmã, que ela estava iniciando, da minha irmã mais velha. Então, passei aquele momento ali, para mim foi muito satisfatório. Eu não senti falta das festas de virada de ano que já tinha frequentado. Não senti em nenhum momento. Eu tinha certeza de que eu não ia fazer nenhum pingo de falta e que em nenhum outro lugar era o meu lugar, era para mim estar. Me desliguei totalmente quando estava lá naquele momento. Então, no outro dia, já no dia 1º, né, de janeiro, eu estava em casa com meu filho e o meu esposo chegou lá, meu ex-esposo na época, chegou lá para me fazer uma visita. Que ele não tinha esse costume. E ele já no dia seguinte? No dia seguinte. E ele chegou lá com a desculpa de que tinha ido ver o meu filho. Sei que a gente foi lá, conversa vai, conversa vem. As minhas irmãs também estavam lá comigo, a minha irmã mais nova, Jaime, ela estava lá comigo. E a gente conversando, acabou fazendo almoço, ele ficou, almoçou. E eu não estava entendendo aquilo ali, porque não era de costume. 2 anos que a gente vocês não isso. tinham essa convivência. Exatamente, tem 2 anos que a gente estava separado. Então, passou. No mesmo dia eu fui para a igreja, que teve o culto também no outro dia à noite. Fui para a igreja. No dia 2 fui trabalhar. E no dia 3 eu lembro porque foi um dia de sábado. No dia 3 eu estava em casa e disse, eu vou levar hoje o Gabriel para a igreja e vou também para a igreja. Dia de sábado, o tema das reuniões de sábado é causas impossíveis, né? Às vezes até não entendo porque as pessoas não buscam tanto durante os sábados, porque é uma causa impossível. O que é impossível para você é possível para Deus, né? E eu fui, a igreja tinha algumas pessoas lá e quem fez a pregação desse dia foi o auxiliar de lá de Lagoa da Canoa, o auxiliar Gilson. E durante a pregação, Deus foi usando ele de uma forma tremenda. E ele começou a pregar sobre o desejo do seu coração. E durante o momento da oração ele falou, ore aí no seu mais íntimo, que é onde o Senhor consegue ouvir. Eu lembro dele falando isso. Que é onde o Senhor consegue ouvir. No seu íntimo. Não grite pra ninguém não. Fale dentro do seu coração que é o suficiente. Então, fale pra Deus o que você deseja. O que você mais deseja na sua vida. O que é impossível na sua vida. Nesse momento, fale pra Deus. Aí eu começava a pensar. Eu quero me organizar financeiramente, eu quero organizar a minha vida com meu filho, eu dizia que eu queria tudo. Aí ia vindo lá no fundo do meu coração aquela vozinha, aquela coisinha assim falando, não, eu quero reconstruir a minha família. Aí ali eu
nesse momento que veio, eu rejeitei. Eu disse, não, eu não quero isso não. Eu quero outra coisa. Eu quero reconstruir minha vida financeira, eu quero organizar minha vida com meu filho, eu quero comprar uma casa. Já vim nas coisas materiais. E Deus me incomodou. E ali, isso, eu rejeitei o que estava vindo no meu coração, o que estava vindo de Deus, eu rejeitei naquele momento. E Deus usou o servo dele. O seu Gilson foi e falou, não rejeite não a vontade do Senhor na sua vida. Isso que está vindo no seu coração, que você está rejeitando, é o que o Senhor tem para a sua vida. E não é você que vai ser capaz, quem vai lhe capacitar é o Senhor. E naquele instante eu disse, eita Senhor, foi para mim. Não precisou enfeite nenhum, não precisou o seu Gilson falar de outra forma, com outro tom de voz, ele simplesmente falou. E eu entendi, porque eu estava ali com o meu coração diferente, voltado para o Senhor, de fato, de verdade. Então eu entendi diferente e pedi. Então, Senhor, se esse for o desejo do Senhor para a minha vida, o que eu te peço é que o Senhor me capacite. Porque se o Senhor colocou isso no meu coração, eu creio que o Senhor tem poder suficiente, Senhor Jesus, de mudar a minha vida e me capacitar. Então, daí fui para casa. Durante a noite, como a gente já tinha conversado, eu passei a noite todinha sonhando com meu ex-marido. E eu comecei a sonhar com ele, comecei a ter uma saudade, e sonhei com ele e o meu filho, vindo vestidos de branco, me encontrar. E no outro dia, acordei e disse, não, esse negócio tá estranho, esse sonho, que sonho diferente é esse que eu tive? Eu vou pra igreja. Fui pra igreja, não virou uma paranoia eu ir pra igreja. É onde me preenchia. É onde me preenchia. E o que eu me recarregava lá, eu saía também levando por onde eu andava. Você estava sentindo a alegria, a felicidade que há muito tempo você buscava, mas que você só conseguiu realmente encontrar quando você ouviu e você conheceu o Senhor Jesus. Exatamente. Eu realmente me alegrava quando eu ia à casa do Senhor. Então, neste momento, durante a pregação, o pastor Edivaldo, mais uma vez, o Senhor usou ele também. A pregação foi só sobre família, no domingo de manhã. Voltei para casa, comecei a fazer a faxina em casa e pensando, aquilo não saía da minha mente. Então, eu conversando com a Jaine, a gente já ouvia louvores, ela já estava também começando, algumas pessoas da minha família já estavam frequentando, visitando. Ainda não tinha decidido, mas estavam só visitando, iniciando. Então, ela foi e falou, a gente começou a ouvir um louvor que fala a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Tudo bem que o louvor fala sobre a nossa vida eterna, né? Mas aí naquele instante, o momento que eu estava vivendo aquela situação, eu absorvi de outra forma. Eu disse, a glória da segunda casa. Aí ela foi e brincou, eu disse, eita Janaína, a glória da segunda casa que você vai ter. Aí aquilo ali, eu disse, meu Deus, mais uma vez. Aí depois que eu me organizei, fiz a minha faxina que eu tinha para fazer. Chegou a hora da reunião à noite, eu não consegui ficar em casa de novo. Fui mais uma vez. Era uma sede, era uma vontade, era um anseio, era uma alegria de estar ali. Voltei, fui lá novamente. E lá foi quando eu entendi mesmo, assim, já tinha entendido na verdade, né? Então foi quando eu pedi ao Senhor, assim, Senhor, eu quero isso pra minha vida. Eu já falei com o Senhor sabe do desejo do meu coração, eu quero isso pra minha vida. Me ajude. Sei que ele foi criando alguma situação até quando eu não fui à procura do meu ex-marido, não. Mas Deus criou uma situação que a gente se reencontrou. E nessa situação, a gente fluiu ali uma conversa. E dessa conversa, fomos colocando os pontos nos is. E eu convidei ele. Ele perguntou se a gente não tinha como voltar. E eu disse a ele, eu volto com você. O meu desejo hoje é esse. Porém, eu só volto quando você for à igreja e você entender que hoje a minha prioridade não é tão somente o meu casamento, nem o meu filho, nem a minha vida pessoal. A minha prioridade hoje é o Senhor Jesus Cristo e eu me sinto bem quando eu estou na igreja. Então, que você não ache ruim quando for para a igreja. Vamos lá, você não é obrigado a ficar, mas vamos lá pelo menos conhecer para você entender o porquê que eu tanto gosto de estar lá. Aí aceitou o convite. Quando foi numa terça-feira, ele foi lá, a igreja estava lotada, era dia de campanha. Estava lotada, tinha tanta gente que era impossível o pastor ver só ele. E o pastor não sabia, não tinha visto, não sabia quem era ele.
E a pregação foi toda voltada para ele. Assim, ele absorveu dessa forma, né? Foi voltada para muita gente, mas ele entendeu que era só para ele naquele momento. Então, quando terminou a reunião, ele olhou para mim e disse: olha, Janaína, se você quiser voltar comigo, você volta. Se você quiser sair daqui, você sai, mas já aqui eu não saio mais nunca. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a minha vida foi restaurada. A partir dali, o Senhor Jesus foi amadurecendo a gente, foi transformando nós dois, juntamente com o nosso filho, que foi o principal, né? Todos nós fomos beneficiados, mas principalmente ele, por ser uma criança, e estava crescendo longe dos seus pais. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a minha casa serve ao Senhor. Amém. Ele teve ainda outra coisa que aconteceu durante esse momento, que tenho conversado com você também, Bruno, que foi o momento da prosperidade. Sim. Quando eu entrei na igreja, quando eu comecei a frequentar, visitar, eu estava com alguns problemas também financeiros. Só que aquilo ali não era a minha prioridade naquele momento, resolver isso. Primeiro eu queria resolver, Reconstruir a sua família. o meu interior. Eu precisava primeiro me reinventar, assim, eu precisava buscar a paz que eu tanto queria, para depois eu focar nisso. Eu sempre fui uma pessoa que sempre fui ensinada a ter minhas contas tudo em dia. A minha vida financeira sempre era para ter tudo organizadinho. E sempre passou muito dinheiro pela minha mão. Só que até então eu não tinha nada. Era um dinheiro que passava e eu não sabia para onde ia aquele dinheiro. E a partir desse momento, eu buscando e tendo consciência, porque as pregações não falavam tão somente de a gente se fundamentar em Cristo e viver numa vida miserável. Eu comecei a entender que a gente fundamentado em Cristo, o Senhor Jesus Cristo quer que a gente viva o melhor dessa terra. E não é que Jesus vai fazer chover dinheiro, mas Ele começou a me dar sabedoria e entendimento para como usar o meu dinheiro. Como eu entender que a prosperidade é um dom de Deus. E eu tinha esse dom, porém eu não sabia usar. Então, eu comecei a fazer o seguinte: eu não vou mais focar somente nas minhas dívidas. Eu vou orar ao dono do ouro e da prata, que ele tem o poder para me ajudar também, né? Então, naquele momento, eu comecei a pedir a ele discernimento e sabedoria para o que fazer. Eu comecei a dizimar e ofertar. E a minha prioridade naquele momento não era só eu liquidar as minhas contas. Eu disse: o dinheiro que eu recebo hoje eu não vou conseguir pagar tudo que eu devo. Então, Senhor, me abençoe, porque eu vou ser usada na fé. E eu vou dar a minha oferta, eu vou ofertar. Porque, não pensando, querendo negociar com o Senhor. Mas eu quis naquele momento, pela fé, ajudar a fazer algo a mais pela obra do Senhor, que é feita pelos homens aqui da terra. E não é só a gente comprar ou fazer alguma coisa na igreja e dizer Deus abençoe. Infelizmente ou felizmente aqui na terra a gente precisa, né? A gente precisa manter a obra do Senhor. Graças a Deus a gente precisa manter a obra do Senhor. E eu comecei a fazer meus dízimos e ofertas, diferente do que eu tinha sido ensinada. Eu era ensinada a dar o resto que eu tinha. O que sobrava. O que sobrava, e às vezes nem sobrava, mas pegar uma moedinha que tá ali sem ninguém querer, o dinheirinho rasgado, e entregar. Então eu comecei a ser ousada. O Senhor faz tanto, porque eu não posso fazer com que essa obra cresça? Porque eu não posso ser uma coluna para que essa obra cresça e que outras pessoas, assim como eu, sejam alcançadas, e vidas venham ser restauradas, e vidas venham ser transformadas, assim como a minha está sendo. Então, ali num momento de gratidão, ninguém me obrigou, ninguém falou nada, mas eu tive essa consciência e eu comecei a dizimar e ofertar. E daquele instante, daquele dia para cá, a minha vida, se o Senhor já me abençoava com a paz, que não tinha dinheiro que pagasse, Ele começou a me abençoar mais ainda. Então, Bruna, desses dias em diante eu comecei a ter essa consciência de que eu poderia fazer algo mais, que isso não é tudo. A gente não compra uma bênção, mas a gente, em forma de gratidão, a gente pode também abençoar outras vidas. E essa foi uma das formas que eu botei no coração de fazer a obra. E dali a minha vida espiritual foi só fluindo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Toda a honra é dele, não é minha. E ele começou a me abençoar. Eu consegui liquidar todas as minhas dívidas que eu tinha. Todo o dinheiro que passava na minha mão prosperava. Eu comecei a prosperar no trabalho. Eu comecei a prosperar na minha vida em casa, porque a gente comprava muita coisa. Às vezes comprava, ficava um pouco apertado sem conseguir pagar. E eu comecei a ser ousada.
comecei a ser ousada e comecei a tentar fazer ainda algo mais. E comecei a tentar fazer isso, eu não, o Senhor Jesus ia colocando no meu coração e eu ia fazendo. Então hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu não trabalho mais em um local fora. É como eu disse, eu louvo a Deus pelos lugares que eu passei. Principalmente esse último emprego, que foi uma bênção de Deus na minha vida. São pessoas maravilhosas que até hoje eu guardo no meu coração. Eles nem entendem, mas eles foram tão usados por Deus na minha vida que nem eles não sabem o quanto eles foram usados para mim. E hoje eu tenho o meu próprio negócio. Hoje eu sou empreendedora, eu faço procedimentos de estética, sou esteticista, dou aula também de alguns procedimentos que eu faço em alguma instituição aqui em Arapiraca. E hoje tenho pessoas que trabalham comigo, tenho pessoas que me ajudam e Deus me abençoa para que eu possa ajudar elas também. E o principal, hoje eu sou obreira, sirvo ao Senhor Jesus Cristo e estou no momento como líder da escolinha, ajudando as crianças, junto com também a equipe, que também dá essa força. E tento fazer todos os dias algo mais, para poder agradecer ao Senhor o que Ele fez por mim. E nada do que eu fizer na minha vida vai chegar próximo do que Ele fez e ainda tem para fazer na minha vida. Não só na minha, mas na vida de qualquer pessoa que começar a ter essa decisão, que ter essa atitude, parar de esperar, parar de ficar só em casa, deitado, esperando o Senhor ir lá e levar a bênção. Se a gente não tiver uma atitude de fé, se a gente não buscar e principalmente honrar os servos de Deus nessa terra, a gente não vai a lugar nenhum. Porque o Senhor usa quem Ele quer, a hora que Ele quer. E no meu caso, na minha vida, Ele usou o Ministério ISJC, a Igreja Santa de Jesus Cristo, a qual eu sou muito grata, principalmente ao nosso pastor Marcelo, que disse não à juventude dele. Ele disse não à vida dele para se dedicar a vida toda só ao Senhor Jesus Cristo. E através dessa renúncia que ele fez, muitas vidas, milhares de vidas foram alcançadas através desse posicionamento dele. E é isso que eu tenho por hoje. Amém. O Senhor Jesus seja louvado. Amém. Janaína, o seu testemunho é um testemunho muito forte, que eu tenho certeza que não só me tocou, mas como tocou também a muitas pessoas em casa. É um testemunho de superação, é um testemunho de reconstrução, de prosperidade, de libertação. E eu peço ao Senhor Jesus nesse momento que Ele lhe faça cada dia, cada vez mais feliz. Amém. Amém, Jesus. E este foi o programa Testemunhos em Foco, que tem como finalidade fazer conhecidos os feitos do Senhor. E a vocês, meu muito obrigada pelo carinho e pela audiência. Ficamos por aqui e até o próximo programa. Tchau!